Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai dar aquele passinho atrás dentro do universo da inteligência artificial para ajudar aquelas pessoas que estão chegando por agora a entender alguns termos fundamentais desse universo. E a gente vai navegar desde a LLM, como que ela existe, como que ela funciona por debaixo dos panos, até a parte de entender um chat na prática e a parte de entender um agente de inteligência artificial, que é algo evoluído, na prática também. Então a gente vai meter código aqui, já te prepara com JavaScript, Node, TypeScript, né? A gente vai fazer um TypeScriptzinho, mas fica em paz, eu vou te guiar e a gente vai passar por conceitos também, desde o entendimento do conceito e evoluindo nisso. Eu espero que esse vídeo seja completíssimo para você sair dele aqui falando assim, agora eu sei conversar sobre inteligência artificial, eu sei o que é uma LLM, eu sei o que é token, eu sei o que é a parte de prompt, eu sei construir um agente, eu sei construir um chat, tô bem, eu entendo. E bato papo com a galera agora, beleza? Bora lá! Vamos começar com o fundamental, LLM, Large Language Model. Se eu fosse voltar um pouquinho mais no tempo, o universo da inteligência artificial ela é muito além do que apenas isso aqui que a gente vai falar, que é o que você mais conhece. A OpenAI, o chat, os agentes, ela é muito ampla, muito mais, é bem anterior a isso, tá? Machine Learning. Bom, se você parar para pensar, eu vou ir direto ao ponto para você entender. Desde que a gente fala de entender se vai chover ou não, desde que a gente fala de carros autônomos, desde que a gente fala de algoritmos de descoberta do seu perfil, qual conteúdo faz mais sentido para você quando você está assistindo aquele TikTok, aquele YouTube, as coisas que aparecem para você, tudo isso aí é aprendizado de máquina, é machine learning, então tá por debaixo dos panos. Ou seja, para chegar na LLM, a gente tem um universo gigantesco de inteligência artificial, show de bola? Quando a gente chega no Large Language Model, a gente está falando da LLM específica, significa que é um modelo, uma parte da inteligência artificial que leu um monte de livros, viu um monte de vídeos, assistiu um monte de vídeos, viu um monte de código, começou a ter muito conhecimento. Isso é uma LLM. E a grande sacada da LLM está no Generative Pre-trainer Transformer, que você conhece como GPT. Você não conhece o ChatGPT? Pois é, tem tudo a ver com o Generative Pre-trainer Transformer. O que é isso? O Transformer é uma maneira de que foi descoberto até pelo pessoal do Google de ter um mecanismo de atenção que fala de ser treinado, pré-treinado com esses diversos conteúdos, como a gente falou, e deixa eu gerar a próxima palavra baseado em alguns conceitos e termos que eu vou te falar agora. Primeiro de tudo, você tem que entender que Machine Learning, inteligência artificial, é cálculos matemáticos, beleza? E aí a gente vai falar dos tokens. Acontece que foi notado que se quando você pega uma palavra e quebra ela em pedacinhos, você vai ter um cálculo matemático para entender qual que é o próximo pedaço que vai ser colocado ali para transformar uma palavra completa e de palavras completas, frases e tudo mais. Então os tokens é uma maneira que as inteligências artificiais usam, é um algoritmo ali para quebrar essas palavras, tudo bem? Então transformer não é um token. Um token pode ser tran, ou tra, ou trans. Tanto faz o que está usando ali, tem que ver bem o que está sendo usado. Um traço pode ser um token, um ponto pode ser um token. Mas quando é quebrado isso, note, se large é uma palavra, lar pode ser uma palavra também. No português, lar é uma casa. Então, se a inteligência artificial está entendendo que todo o contexto antes está vindo dentro do português, quando ela encontrar o lar, provavelmente ela não vai colocar G depois. Ela vai colocar alguma outra coisa que tenha a ver com o lar de todo o contexto do português que estava sendo falado. Isso só é possível por causa dos tokens e dessa matemática, dessa estatística de qual é a probabilidade da próxima palavra cair ali. Então, quando ela é generative, ela está gerando essa próxima palavra. Pre-trained, porque leu muita informação, tem um monte de informação, bilhões de informações. E transformer, porque tem tudo a ver com esse mecanismo de cálculo matemático, de como que ele vai quebrar essa palavra e poder continuar gerando. Agora, outra palavra que está dentro desse universo é o prompt, o tal do prompt. Prompt é uma palavra na programação já muito antiga, é um comando que você dá para alguma coisa. Esse prompt que você poderia antes dar em telinhas pretas, prompt do seu terminal,
É um comando. Então, um comando para LLM, na verdade, ela é em linguagem natural, é a palavra que você diz ali, é o que você pede para ela, é o que você conversa com o chat, isso é um prompt. Inclusive, quando você começa a entender engenharia de prompt, então você está sabendo como melhor extrair o que a LLM provavelmente irá gerar. Então, você dá todo um contexto. Olha, vamos focar a sua atenção aqui agora em programação, porque agora você é especialista dentro da programação, inclusive em JavaScript. Legal, e dentro do JavaScript, inclusive, você é especialista agora no front-end. E no front-end não é qualquer coisa, mas em React. Você está entendendo que você está conversando, você está dando comandos. Com essa engenharia, você entende que se você vai dando essa atenção para ela, para que ela possa gerar as próximas palavras dentro dessa ideia que está sendo passada, muito melhor será a resposta que você vai ter. Agora, assim como você bate um papo aí com seu amigo, ou como você tem pensamentos diários, existe também dentro de uma conversa com uma LLM, uma janela de contexto ou context window. Significa que depois de um determinado tempo, ela poderá esquecer dessa conversa, do que está sendo conversado, porque depende de cada modelo, tá? Existe um limite de contexto, de janela de onde ou do que ele vai conversar com você. Então, quanto maior é o seu prompt, ou quanto mais tempo você passa conversando com essa LLM, provavelmente ela vai se perder em algum momento, porque a janela de contexto dela vai sendo perdida. Aquelas primeiras conversas, elas foram ficando para trás, foram sendo esquecidas. Essa janela de contexto também define, dentro do que falamos de prompt, de token, o token de entrada e o token de saída. Porque tokens que você coloca e tokens que você recebe, tudo isso conta para acumular nessa janela de contexto que pode, em algum momento, chegar no seu limite, e aí você começa a ter alucinações da inteligência artificial que a gente fala, ou seja, ela começa a conversar coisas que não tem muito a ver com o que você pediu lá no começo ou estava conversando com ela no começo, entende? E para que você possa extrair ainda coisas melhores da LLM, você pode também entender o que significa o Fine Tuning dentro disso. Então, o Fine Tuning vai ter... Eu vou falar de duas características aqui, ou dois braços, tá? Existe o braço daquelas pessoas que estudam muito a IA e, inclusive, geram os modelos e criam os modelos, ou trabalham em cima de modelos e, de entender tanto, elas vão lá e aperfeiçoam ele. Ou seja, fazem esse fine tuning, que seria um aperfeiçoamento, um ajuste fino dessa LLM em si. E existe, por outro lado, nós que estamos usando já as LLMs e passamos alguns parâmetros que fazem esse ajuste fino. Parâmetros como, por exemplo, uma temperatura, temperature. Quando a gente passa uma temperatura acima de 1, a gente está falando para ela ser mais criativa na próxima palavra que ela vai trazer. Então eu vou te dar aqui um pequeno contexto, vamos supor que é uma conversa que a IA está gerando. E aí ela está gerando o seguinte: a mãe diz para o filho, está um dia chuvoso e a mãe diz para o filho, se chover leva... Qual que é a probabilidade da próxima palavra ser guarda-chuva porque o dia está chovendo? Ora, pode ser de 90%. Qual que é a probabilidade da próxima palavra ser casaco? Talvez está chovendo, talvez esteja frio? 80%, 70%. Qual que é a probabilidade da próxima palavra ser brinquedo? Sei lá, 10%. Mas se na temperatura você colocou 2, é para ela ser super criativa, não se importa. Claro que ela vai se importar matematicamente com essa probabilidade. Então, ela poderá colocar guarda-chuva, mas ela poderá colocar brinquedo. E aí ela vai completar. Se estiver chovendo, leva brinquedos, porque chuva é um dia maravilhoso para você... está um dia maravilhoso para você brincar na chuva com seus barquinhos. Pronto, parece que ela está sendo mais criativa, mas na verdade, esse ajuste fino de temperatura está dizendo para ela, olha, não se atenha tanto assim a essa probabilidade que você vai ter para gerar a próxima palavra. E claro, existem os limites que as LLMs têm. São vários deles, eu já falei por exemplo, da alucinação, você entendendo matematicamente, que é simplesmente uma resposta matemática, você já sabe que ela não está de fato pensando sobre aquilo, porém existe também melhorias, que a gente vai aos poucos falando das melhorias, tá? Ela tem um limite de tempo do que ela foi treinada, então ela pode ter sido treinada até 2024 e ela não vai ter as informações novas, recentes. Então esses limites que existem nela fazem com que outras coisas dentro desse universo sejam colocadas, e o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas a gente vai passar para a próxima fase agora, que é falar de um chat simples, e vamos criar um chat simples. E um chat simples, ou uma conversação com uma IA, nada mais é do que um humano fazendo uma pergunta, que é o prompt. A LLM entendendo e gerando uma resposta. Morreu aí.
não importa sobre as limitações, contexto, janela e tudo mais, importa que esse aqui é o fluxo e é isso que a gente vai codar agora com o nosso querido JavaScript ou TypeScriptzinho, mas vai ser delícia. Vamos lá. Primeiro, a IDE que eu estou utilizando é a Tray, eu gosto dela, estou achando muito legal, há muito tempo que eu uso ela, já faz mais de ano eu acho. Desde que na primeira semana que ela saiu eu já comecei a usar e já comecei a gostar. Mas é um VS Code da vida, tá, pessoal? Depois vocês podem pesquisar, fiquem à vontade. A ideia é que ela é feita em IA First, né? Instalei aqui um Sketch Prompt para poder fazer esses desenhos e ele trabalha à base do TL Draw. Então você pode usar isso para fazer desenhos se você quiser. Eu acho legal porque eu instalei na ferramenta aqui, porque daí sempre que eu começo um projeto eu já posso desenhar, rascunhar e tudo mais, tá? Para usar aqui no nosso projeto, eu instalei TS Node TypeScript, porque daí ele vai executar o nosso TypeScript, legal. OpenAI, porque a gente vai usar a ferramenta, pelo menos a ideia de usar LLMs, a OpenAI ela acabou saindo na frente, né? A mais famosa que a gente tem, então faz sentido eu colocar o pacote da OpenAI aqui, porque as coisas acabam acontecendo até de uma maneira tranquila com ela, tá? E a gente vai usar o Redline para a gente poder fazer o nosso chatzinho e o nosso agente também, que a gente vai fazer daqui a pouco, aqui pelo terminal. Abrindo aqui o nosso index.ts, a gente vai começar com import o quê? OpenAI, vamos lá? Vamos ver se ele ouve a minha voz. Import OpenAI, import Redline. Na verdade o Redline aqui ele é Redline from Redline. Show de bola? Importando essas duas bibliotecas, eu vou fazer um client, que ele é um new OpenAI, muito bem. E aqui a gente coloca a nossa chave da OpenAI. Eu vou colocar daqui a pouco para não vazar, tudo bem? Aqui a gente vai nessa linha criar o nosso RL, readline, e ele vai fazer a leitura dessa interface do input e output, ou seja, tudo que eu colocar dentro do meu terminal ali, ele vai estar pegando de uma maneira bem interessante, tá? Eu vou fazer aqui uma variável para as nossas mensagens, messages, que vai ser um array. Por enquanto, esse array ele não tem informações, então aqui ele teria um modelo do que seria esse início. Acho que eu vou deixar assim, um system. Então, quando a gente vai criar um modelo ou criar ou usar um modelo de LLM, duas coisas de prompt são interessantes. O prompt de sistema, que é onde você define quem ele é, a personalidade do seu agente, como ele vai responder, tá? Nesse caso, a gente está fazendo só um chat. Calma que o agente é daqui a pouco. Mas nesse caso, o chat, então o system define qual que é a personalidade dele. Nesse caso aqui, ele está dizendo, ó, você é um ajudante, um assistente ajudante, tá? E o system é o que você já define previamente e o prompt de user é aquilo que o usuário está colocando, beleza? Então aqui a gente vai deixar um array de mensagens, porque geralmente a gente manda assim para a OpenAI, um array de mensagens. E aí a gente vai fazer agora uma função aqui, eu vou fazer uma função, deixa eu imaginar, send message. Vou fazer dessa forma, tá? Send message ou send to LLM, talvez faça mais sentido. Eu vou passar o que para essa LLM? Um conteúdo, tá bem? Esse conteúdo que na verdade é uma string, um texto, alguma coisa assim, uma arrow function aqui, bem tranquilo. Então isso daqui é uma maneira da gente poder criar a nossa função no JavaScript. Você já sabe, TypeScript é a mesma coisa, arrow functions. Bom, eu acredito que você já tem esse certo conhecimento. Se você não tem, já fica o convite para você. A gente tem muito conteúdo gratuito, seja aqui no canal, especialmente ali na Rocket City, que é onde eu crio os nossos conteúdos, a minha empresa, onde a gente realmente cuida ali dos alunos de uma maneira fantástica, tá bom? E fica o convite também, se você quer seguir nessa área, faz muito sentido você estudar com a gente, seja full stack, seja só a parte do front-end, back-end, conteúdo não vai faltar para você. Então eu vou bater um tabzinho aqui, porque uma das coisas legais dessas ideias de IDEs, que são IA First, é que a parte do autocomplete, que faz parte dessa, pelo menos aqui da Tray, ela é bem interessante. Parece que ela vem respondendo exatamente aquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, vai chegar esse momento que eu preciso fazer o completion, e ela já entendeu para mim o completion. E a mensagem push ali, deixa eu só entender se ele... O push já fez aqui, né? O que é que ele está apontando como um erro aqui, mas já vamos resolver. Uma das coisas que eu gosto de mudar aqui vai ser, primeiro, o nosso GPT. Vamos pegar o 4... Acho que a gente pode pegar o 4.1 mini. Ó, ele já aparece aqui como completion também. Essas mensagens, então, para resolver aqui, eu passo o mouse em cima. Aí eu tenho aqui embaixo um AI fix,
porque geralmente ele interpreta e entende qual que é o problema que ele está contendo aqui, tá? Ah, legal. Então, o que ele está fazendo? Ele está tipando o tipo, ele está tipando para pegar conforme é o esperado da OpenAI, tá? Então, olha só, o messages como um OpenAI, chat completion, etc, de um array disso daqui, tá? Mas eu poderia tipar aqui, ou eu poderia tipar retornando, tirando ele daqui. Deixa eu só tirar ele daqui, ó. Vamos passar só messages aqui mesmo, tá bem? Tá? Aqui, na verdade, ele está querendo pegar o anterior, não. Aqui só messages, ó. Calma, o autocomplete às vezes dá uma chateada na gente, tá? Aqui, ó. Então, se eu tipo ele aqui, eu já resolvo a parte daqui. Então, completion, nessa etapa, o que acontece? A gente está, primeiro, criando uma função que a gente vai sempre mandar as mensagens, depois a gente está pegando e já colocando a mensagem do usuário. Note que agora o role, que é o papel dessa mensagem sendo enviada, é o usuário. Lembra que eu te falei que são dois? Role, papel, system, com conteúdo já definindo o que esse chat é, especificamente. Vamos supor que é um chat só para conversar sobre música. Você poderia colocar aqui, você é um especialista em música. A gente vai falar só sobre música daqui para frente, beleza? O segundo, o usuário sempre vai mandar uma mensagem. Legal. Terceiro, sempre vai ser, então, feito uma resposta, um completion, ou seja, vai completar as palavras, tudo que a gente já conversou até aqui, lá pela OpenAI, pegando o GPT 4.1 Mini. E aí ele vai trazer uma resposta. Dessa resposta, aí eu quero fazer mais um push. Nesse push, eu quero colocar mais... eu quero que continue colocando a mensagem. Assim, eu consigo ficar acumulando as mensagens e criando aquele context window que eu falei, a janela de contexto, que é uma mensagem após a outra, toda acumulada ali no chat, beleza? Aí eu vou querer fazer uma função main aqui, ó. Tá? Essa main, vamos lá, que ele, ó, assíncrona, beleza? Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Não gosto do que ele completou aqui. Não é o que eu tinha em mente, tá? Então vamos continuar certinho. Vamos fazer uma main e deixa que eu codo agora o minha querida AI. Deixa com o pai aqui. Bom, beleza. O que eu codei aqui então? Bem rapidinho. Enquanto for verdade, ou seja, quando ele entrar nessa função que vai começar aqui, é verdade. Então ele vai ficar rodando enquanto for verdade. Ele vai criar o input, que vai ser uma string, só que é uma nova promessa, esperando ali o que vai ser escrito no nosso terminal. Então ele fica esperando, por ser uma promessa, JavaScript, então fica esperando o que vai ser escrito ali, digitado. Quando for digitado o Enter, então nós já temos a resposta dessa espera, dessa interação. Se o que for digitado não foi exit, ou sair, então continua pegando lá da nossa LLM a resposta e colocando para nós no terminal. Então eu vou colocar a minha chave de API aqui, beleza? Eu vou deixar ela aqui, que ele acabou importando uma coisa que não deveria. Vou colocar minha chave de API aqui e a gente vai começar, mas sem eu mostrar minha chave. Bom, beleza, já sumi ali, já está apresentando uns errinhos, mas a gente vai instalar aqui o npx tsc-init para a gente começar a configuração do JavaScript, do TypeScript aqui. Vou botar como JS. Tem várias coisas aqui que eu não preciso. Deixa eu olhar bem rapidinho. E deixa eu ver os erros agora, porque isso que é bom, né, do TypeScript, porque daí ele já vem mostrando pra gente value never read. Eu escrevi errado isso aqui mesmo? De verdade? Não. Não tem um default export. Então peraí. Não tem um default export. O que ele tem então? Ele vai ter um create interface, maybe. E aqui a gente bota ele direto. Tá. Aqui temos um erro que é possible undefined. Ok. Choices, beleza. O message, if message, push message, gosto. Isso que é legal, cara. Isso aqui ajuda a você a ganhar um tempinho, né? Essas ideias aqui de... Deixa eu ver se eu preciso retornar alguma coisa aqui. Send, acho que sim. Return, ok, beleza. Ok, só isso daqui mesmo. Tá, então é bom que essas inteligências artificiais ajudam a gente a ganhar um tempinho, né? Então vamos lá, npm start. Vamos ver como que vai rodar. Human. Oi, tudo bem? Então aqui se tornou um chat agora, né, pessoal? Oi, tudo bem, e você? Como posso ajudar? Eu queria saber se você poderia marcar algo na minha agenda. Agora a gente está falando de agentes de inteligência artificial. Ó, eu não tenho acesso à sua agenda. Então vamos fazer o exit para ele poder cortar aqui. Vamos ver se ele vai, se funcionou aquele ifzinho que a gente fez. Fazendo a promessa igual a exit.
Aqui eu acho que caiu. Deu? Não sei. Estou em dúvida. Mas agora a gente vai falar então dos agentes de inteligência artificial. Vou aproveitar esse momento para te falar de um parceiro meu, que é a HostGator, e mostrar como que um agente de inteligência artificial ele já está participando de softwares e tudo mais. Aqui ele tem o Gator, por exemplo. Olha só, ele vem com ações específicas. Por exemplo, ação de marketing. Então a gente é programador, né? A gente manja de programação, mas e marketing? Será que a gente manja muito? Cara, quando você tem um agente especialista em alguma coisa, entenda que a LLM vai estar conectada, já vou explicar certinho os agentes, mas ele está podendo fazer coisas extras que talvez só a LLM e um chat não seria o suficiente. Então note que aqui ele está imaginando já coisas que ele consegue fazer dentro da ferramenta. Ó, são coisas específicas da ferramenta. Então eu sei que você já se deparou com isso nas ferramentas das inteligências artificiais, porque é para esse caminho que as coisas estão evoluindo e tem, obviamente, a expansão disso. Mas um agente, ou seja, um assistente, ele vai trabalhar da seguinte forma. Ele vai entender o que foi dito ali. Então imagina que esse caminho funciona normal, uma pergunta e tudo mais, mas chega um momento que ele percebe uma tarefa específica, que foi o que a gente pediu ali para fazer a agenda, né? Então ele entende uma tarefa específica, a própria LLM ela começa a entender melhor esse processo de reasoning, é um negócio de deixa eu entender se eu tenho uma ferramenta. O que define agora a LLM como um agente é que ela trabalha com ferramentas. As ferramentas, pessoal, é assim. Então a LLM ela foi treinada até 2024, por exemplo, com aquelas informações de 2024. Se eu crio uma ferramenta que dá para ela informações sobre o meu perfil, por exemplo, ou como eu mostrei agora do Gator, informações da ferramenta, da plataforma específica, onde ela deve ir para fazer tal e tal coisa. Então a LLM fala, eu sei que eu tenho uma ferramenta, vou te mostrar como a gente vai criar a ferramenta. Então ela tem um nome, ela sabe o que a ferramenta faz. Então ela aciona, ela chama a ferramenta trabalha. Então a ferramenta é um código que você está fazendo, uma função que você está fazendo, uma chamada para uma API. A ferramenta ela pode ser uma pesquisa na web, a ferramenta ela pode ser tanta coisa que está toda atrelada à programação aqui específica. Mas quando um agente ele aciona agora a ferramenta, essa ferramenta também poderia ser com inteligência artificial ou outras coisas, mas quando ela aciona, então a ferramenta traz de volta mais informação para aquela janela de contexto. E com essas informações a mais, a LLM então consegue aí te dar uma resposta muito mais organizada ou até acionar essa ferramenta que, nesse caso, faz um agendamento, coloca na minha agenda tal coisa, a ferramenta é responsável por ir colocar na agenda. E ela só responde, coloquei na agenda. A LLM entende e te responde, beleza, coloquei na agenda, tá tudo certo. Todo agente vai ter uma tool e quem define tools, ou se você quiser entender melhor a definição de tools para o OpenAI, tem essa página aqui onde ele fala do function calling. Ou seja, uma tool nada mais é do que uma chamada de uma função. Essa função pode ser qualquer coisa que você queira construir e a gente vai fazer essa simulação aqui. Simples de tudo de entender, né? Aqui ele mostra para você mais ou menos o que você precisa. Então você precisa primeiro definir as capacidades dessa tool e ela tem um jeito certo de ser escrito, tá vendo? Então o que ela tem? Ela é um array de um objeto. Esse objeto ele tem o tipo função, que é o tipo dele, ele tem um nome específico, ele tem uma descrição para poder explicar melhor o que ele faz. Isso tudo vai ser passado para a LLM, para ela poder entender o que essa função vai ser. E aí ela vai falar também quais são os parâmetros dessa função, se é que há parâmetros, né? Nem toda função tem parâmetros. E aí depois essa função vai ser criada em algum lugar, vamos ver que lugar que ela vai ser criada, aqui ela ser criada, tá? E ajustada para que a inteligência artificial simplesmente responda. Então eu vou lá, vou perguntar do tempo, por exemplo. Vou fazer esse exemplo para você daqui a pouco. Eu vou perguntar do tempo. Legal, então a inteligência artificial não tem informação do tempo, mas ela tem uma instrução aqui de que existe uma função para que ela possa chamar para pegar informações do tempo. Essa função eu mesmo criei, ou usei qualquer coisa, qualquer API, não importa, vai responder alguma coisa, vai ter um return dessa função. Pronto, isso é o contexto a mais que a inteligência artificial vai ter para te dar a resposta, beleza? Então vamos criar aqui. Nessa parte aqui assim, ó, eu vou fazer então uma const tools, que vai ser um array, como nós falamos, um array de objeto, e esse objeto tem um padrão perfeito, né? Tem um padrão ali. Deixa eu ver o que ele está colocando aqui, e eu vou aceitar para ser rápido. Function, tá? Que é o que ele está colocando, mas não é assim, né? A gente viu que é o type é function, e aí vai ter já vai direto ao ponto aqui, ó. Vai ter o name, tá? Dessa function.
porque já tem definido o type. Então nós vamos ter o name, nós vamos ter a description, perfeito. Nós vamos ter os parâmetros, ok? E aí o parâmetro do tipo objeto, que vai receber ali nesses parâmetros propriedade, location, location do tipo string, e a descrição dele é a cidade e o estado de Poli, São Francisco, Califórnia. Vai ter uma unit, não quero unit, tá bem? Só quero que faça isso daqui mesmo, fechou properties, e um required, quer dizer, obrigatório que haja esse location, pode fechar aqui, e tá bom. Então aqui a gente define todas as tools que a nossa ferramenta vai ter. Nesse caso, apenas uma tool que a gente está colocando. Cronologicamente, no que a gente escreveu aqui, a gente vai arrumar agora o nosso assistente para avisar que ele tem essa tool. Ó. Então você é um assistente que tem a capacidade de pegar o tempo baseado numa localização aí. Estou até curioso para ver o que esse tab vai fazer quando eu clicar nele. Muito bem, gostei. Próximo passo é você pegar e colocar essa tool. Vamos lá entender? Primeiro você criou o system de mensagem, o usuário vai responder ali mensagem. Agora, para fazer o completion, existe uma tool, tá bem? Ele está pegando aqui desse tools. Aqui está faltando tipo a tool. OpenAI Chat Completion Tool. Será que eu errei alguma coisa na configuração dela? Type Function. Mas aqui, na verdade, na documentação, ela está mostrando algo. Type Function Name Description Parameters. Só que a resposta aqui é diferente, ó, aqui é responses. Não, beleza, só para eu poder entender bem, para poder explicar para vocês. Mas aqui volta a ser daquele outra maneira que a gente tinha feito. Aqui é uma function, tá bem? Só arrumar aqui. E aqui eu fecho assim. Então era a maneira que a inteligência artificial tinha sugerido na primeira era a que estava certa. Depois que tem as tools, então ela foi passada aqui para a conversa. Agora que a gente tem as tools, agora a gente pode ajustar qual que vai ser o chamado dessa tool aqui, tá bem? Então nessa parte aqui da mensagem, se tem essa tool calls aqui, então a gente vai fazer para cada uma delas, vou fazer esse for normal aqui, ó, const. Beleza, então para cada tool call dessas messages, tool calls aí da vida, a gente pode fazer uma outra checagem, é que se a tool call type, se ela for diferente de function, tá? Então aqui a gente teria um possível erro. Eu vou fazer um throw new error. Ó, tool call type must be function. Caso a IA responda de alguma maneira errada, né? Vamos pensar assim. Aqui eu vou fazer um const result do tempo lá, né? Do get, isso aqui, ó. Do get current weather. Aqui dos arguments, na verdade, eu acredito que a gente tem que fazer um JSON parse desses arguments aqui, ó. Tá? O que ele está dizendo aqui? Deixa eu só entender. Get current... Como que eu chamei a função? Gente, eu esqueci de criar a função. Calma aí. Temos que criar essa função. Deixa eu só colocar essa message push aqui, ó. Tá? Para ele colocar, se tiver o result, message push. Se não, failed, não precisa. Eu tô pensando nesse return aqui. Mas enfim, deixa eu criar esse get weather. A gente não criou. Poxa, que bobagem aqui, acabei esquecendo, né? Const get current weather. E aqui, tá ótimo. Aqui é o seguinte, ó. Esses parâmetros aqui tá extraindo a location pra gente e tá retornando 20 graus. Então assim, nessa parte do return, acho que você já entendeu que aqui é uma função normal, poderia ser uma chamada para uma API, poderia ser qualquer coisa que você fizesse aí, inclusive, se eu quisesse colocar os parâmetros aqui, né? Location. Tá? Acho que poderia ser assim mesmo, ó. Não sei se precisa ser tão detalhado. Precisa. TypeScript. E aqui ele está falando ainda, pô, coloca uma template literals aqui ao invés do concatenation. Tá bom, vamos colocar o template literals. Boa! Então tá, então agora, bom, eu acho que isso daqui é assim, tô tentando me recordar, tá? Mas qualquer coisa eu olho a documentação se não der certo. Eu preciso fazer outra chamada para inteligência artificial. Então, aqui fiz um push da mensagem específica. Então esse push vai para baixo. Se tiver as tools, ele vai colocar tools. Aí ele vai colocar a mensagem, tá bem? Essa mensagem, deixa eu só lembrar, né? Message push, response.
tá? Então, beleza. Então ele está pegando a mensagem resposta, tá passando tudo aqui, colocando a tool, pegando a mensagem e passar para IA de novo. Isso, perfeito. Perfeito. Aí eu tenho uma nova resposta agora com essas mensagens aqui. Beleza. Então a tool foi colocada ali. Vamos lá, vamos soltar isso aqui. PNPM, start. Ok? Qual é o tempo em São Francisco? CA. Eu estou falando em português, mas eu deveria fazer em inglês, né? Mas tá bom, aqui já vi um errinho, legal. Reasoning. Assistant message to calls must be followed by two message respond each to call ID. Ah, tá, beleza, o formato aqui tá errado. Esse formato aqui não é esse role function, tá? É role. Tá bom, talvez seja. Vou deixar to. E temos que ter aqui um to call ID, beleza? E temos que ter, primeiro aqui tá faltando um elsezinho básico, porque o push está acontecendo ali. Segundo, que ele está falando que esse chat completion não pode receber esse nome. Não existe no chat completion. Tá. Será que aqui é role é function mesmo e é um toID? Role to. Vou deixar assim. Deixa eu ver se vai disparar o mesmo erro, tá, pessoal? Eu adoro quando acontece erro, porque a gente sabe que a gente está evoluindo. Human, qual é o tempo em São Francisco, Califórnia? Tá, então é algum erro ali mesmo, tá? Invalid parameter with message role 2 must be response for this message 2 calls. Esse cara aqui tem que vir antes. Esse cara aqui tem que vir antes, tá bem. Perdão, desculpa. Quis ser muito criativo. Se tem message, coloca aqui. Agora vai. Qual o tempo em São Francisco, Califórnia? Finalizamos? Então agora ele levou um tempinho já. O tempo em São Francisco, Califórnia, está atualmente em 20 graus. Porque a gente colocou chumbado aqui 20 graus, né? Então vamos ver se a gente colocasse 32 graus, né? Tá bem? Só para ver se está certo mesmo. Aqui eu vou cancelar, Ctrl C para cancelar. Vamos fazer de novo, tá bem? E vamos finalizar, né? Qual o tempo em Campo Grande MS, porque assim, ele sempre vai pegar o tempo e ao mesmo tempo sempre 32 graus, 32 degrees aqui, ele sempre vai trazer isso, né? Quer saber mais alguma coisa? Quero saber do tempo em São Paulo, sempre vai ser 32 graus, porque ele sempre está acessando aquela tua, ó, 32 graus, beleza? Então a gente conseguiu entender com perfeição essa parte aqui também. Então nessa aula você viu sobre LLM, né? Se você já sabia algumas coisas aqui legal, se você não sabia, já lembra de deixar o seu like, seu comentário também. LLM, Generative Pre-trained Transformer, e lembra de se inscrever no canal. E a gente falou aqui sobre tokens, Prompt Engineer, Context Window, Fine Tuning, Limits. Você lembra de tudo isso? Tenta relembrar aí, né? Porque aí, se você já codou comigo, já passou um tempo aqui comigo, relembrar é o esquema para você poder depois saber explicar isso, dominar esse assunto. A gente foi de um simples chat que faz uma pergunta, passa por uma LLM e responde, para algo mais avançado, um agente que ele entende uma tarefa, chama a tool que ele tem que fazer e aqui é excelente para tarefas focadas e coisas que você precisa fazer. Agora, você poderia pegar como desafio, você já criou uma tool, cria uma segunda tool, lê na documentação, se desafia, cria uma segunda tool, qualquer coisa, diga uma piada, se conecta a uma API de piadas, qualquer coisa, mas tenta fazer para que você possa exercitar esse músculo. Lembrando, essa não é a única maneira, não é a melhor maneira, não é de longe assim, você tem ferramentas que vai fazer isso com mais velocidade. Eu poderia criar isso, juro para você, em menos de 2 minutos, lá no N8N, por exemplo, que eu gosto muito e falo sempre de automação. Você poderia usar uma AI SDK, você poderia usar outras ferramentas, frameworks, que fazem isso aqui no estalo de dedo e tá tudo bem, mas o legal é abrir o capô e entender por debaixo dos panos. Eu espero que você tenha gostado, te vejo no próximo, se inscreve no canal para mais vídeos, deixa o seu like, seu comentário, abração no Maicão, tchau, tchau.